Canal do Gordo. E galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, voltamos para trazer a história dele, o homem mais frio de Instagram. Eu ia fazer uma piada, mas não deu certo. Mas de qualquer forma, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like aí pra ajudar a dar aquela força, né? Compartilha com um amigo que não conhece a história do homem congelando. Então, compartilha o vídeo aí e dá aquela moral pro canal. É nóis! Se você ainda também não faz parte do grupo do canal, o link tá na descrição, dá uma conferida aí. Assim, basicamente a gente vai falar da história do primeiro Icicle, né, que seria o primeiro Geada, e do segundo Geada, que é o filho dele, o Cameron. Sim, nos quadrinhos o Cameron ganhou poderes. Só que assim, basicamente a gente pode considerar o seguinte: na história que está sendo contada, a gente está vendo uma história meio que misturando um pouco da história do Cameron, misturando um pouco da história do Geada original, que era o Joar Marquette, eu acho que é assim que pronuncia, que era vamos dizer assim, um físico notável. E ele tinha criado uma arma assim, criogênica, que ela poderia congelar o ar da atmosfera. Então assim, o primeiro Icicle não tinha o poder de congelar as coisas. Ele tinha uma arma que congelava as coisas por ele, sacou? Mais ou menos assim. Então o que acontece? Ele nasceu na Inglaterra. E quando ele criou essa invenção, essa arma, ele resolveu ir para a América. E ao viajar ali, né, indo para os Estados Unidos, meio que quando o navio atracou no porto de Gorton Harbor, podemos colocar assim, ele meio que as pessoas viram o navio e as coisas que estavam em volta meio que se congelar. E acabou chamando a atenção de nada mais, nada menos do que Alan Scott, sim, o primeiro Lanterna Verde. E isso fez com que ele começasse a investigar o que aconteceu. Chegando lá na cabine do Joar, ele meio que descobre que o Joar tinha sido assassinado. Mas aí tem uma pegadinha muito maneira, porque o Joar supostamente tinha sido assassinado e isso fez com que o Alan Scott imaginasse que quem tinha assassinado o Joar e roubado a máquina dele foi um gangster da época ali, que eles lidavam com isso. Então, ele estava indo atrás desse cara. Só que aí, durante algum tempo, meio que alguém se denominando Geada começou a fazer pequenos assaltos, pequenos delitos e usando a sua arma criogênica. Isso levantou a hipótese mais ainda do que o Alan Scott tinha pensado. Falou assim, não, então peraí, esse gangster roubou a arma do Joar e meio que tá usando para acabar com roubar e tal, cometer crimes. Porém, Bruce Wayne, se eu não me engano, e Thomas Elliot, sei lá, acho que é assim que era o sobrenome, viram o Alan Scott e o Geada lutando um com o outro. Porém, quando eles estavam lutando ali, meio que o Geada conseguiu fugir pulando de mais de 20 andares de um prédio. Só que ele foi salvo por, acho que é Johnny Sorro, eu acho que é assim que pronuncia. Que é um cara que aparentemente ele tem uma máscara que, assim, nos quadrinhos ele tinha um rosto tão medonho, tão coisa assim, que quem olhasse o rosto dele morria. Então ele usava essa máscara e ele também foi um dos fundadores da Sociedade da Injustiça da América. Que acaba que muita gente tá achando que o Joar é o líder e tal. Na série tá sendo apresentado ele como líder, mas nos quadrinhos ele não era o líder. Ele foi colocado como um membro da Sociedade da Justiça da América, sacou? E ele foi convidado também pelo Wizard, o bruxo, né, que a gente pode considerar que ele acabou matando. Então, tipo, na série eles modificaram um pouco esse contexto. Só que acabou que quando ele meio que se juntou ali à Sociedade da Injustiça da América, ele acabou indo contra o Alan Scott novamente, que depois descobriu que o Geada não era o gangster que ele achava, e sim o próprio Joar, que tinha forjado a sua morte, congelando e modificando a aparência do cara para parecer com ele. E assim ele conseguisse se safar. Ele não queria ser preso, então ele foi lá e forjou sua morte.
Ele teve um filho que era o que a gente conhece, o Cameron, que depois que o Joar meio que morreu, ele se tornou o segundo Geada. E quando ele se tornou o segundo Geada, meio que a gente teve uma forma lá que ele foi chamado para participar da Sociedade da Injustiça da América, também pelo Wizard, e ele tinha bolado um plano que ele queria meio que, assim, o Wizard queria o Solomon Grant, e então colocou o Cameron para ir atrás do Solomon Grant, que usou, parece com poder de hipnose, alguma coisa assim, para controlar duas heroínas e tal, para achar o Solomon Grant no Polo Norte, que ele estava congelado. Então, eles acharam o Solomon Grant, ele trouxe de volta, depois ele acabou lutando para tentar expor uma empresa que estava fazendo um evento e tal, alguma coisa assim, em Calgary, no Canadá. Só que acabou que ele foi meio que derrotado pela Infinity Week, né? Então ele foi derrotado por alguns heróis. E aí, depois disso, acabou que ele, assumindo que era o iCiclo e tal, a segunda versão, meio que começou a bolar um plano ali junto com o mago, com o bruxo, fazendo parte da Sociedade da Injustiça da América. E nesse plano que ele acabou meio que bolando, ele foi impedido, derrotado pelo Homem-Hora e pela Sociedade da Justiça da América. E nessas questões assim, que eu achei bem interessante e que me fez ter uma teoria que eu vou gravar o vídeo, mas a teoria de que a gente vai ter uma nova Sociedade da Injustiça. Porque o Cameron, quando ele foi derrotado, ele se juntou com a Artemis Clock, se juntou com The Dump e também com o Azard, acho que era assim que pronuncia o nome, e o próprio Solomon Grant, para meio que formar uma nova Sociedade da Justiça. Então vocês já estão imaginando como que vai ser a minha teoria, né? Então a gente tem alguns elementos bem interessantes. Nessa versão assim, ele também se juntou ao John Sarro, que acabou salvando o pai dele e tal, e eles se juntaram e acabou fazendo com que ele lutasse com a Sociedade da Justiça da América de novo. E nesse momento em que ele lutou, a gente tem um momento onde que eles colocam lá que a Sociedade da Justiça vai enfrentar a Sociedade da Injustiça vai enfrentar a Sociedade da Justiça, e nesse confronto é o momento em que o Starman morre. E depois acaba que o próprio Geada, Cameron, vai atrás do Brainwave Jr. Então a gente tem algumas ligações. Eu achei bem interessante assim a questão da história dele, porque tem um momento também que ele enfrenta a Stargirl e tal. Então, são alguns arcos diferentes. Porém, como a série está abordando algo diferente, mostrando o Jonathan lá como o primeiro Geada em si, o Cameron ainda não descobriu seus poderes, provavelmente na segunda temporada ele deve descobrir seus poderes, mas a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Eu quero saber de você o que você achou da história dos dois Geadas, né, praticamente. A gente aqui, é claro, é um resumo, mas para você entender um pouquinho dos personagens. Existem diversos arcos, tem arcos principais, tem arcos secundários dos personagens. O primeiro Geada, ele participou muito ali na era de ouro dos quadrinhos, onde a gente tinha o Alan Scott como o Lanterna Verde e tal. O segundo Geada já foi mais na versão ali mais atual, né? Na primeira versão, o Geada morreu em Crise das Infinitas Terras, que ele tentou meio que invadir um laboratório com um grupo de vilões, aí ele acabou morrendo e depois ele foi até sepultado, se eu não me engano, no Salão da Justiça, alguma coisa assim embaixo. Então tem alguns elementos bem interessantes relacionados aos personagens, e cada um tem o seu momento nos quadrinhos. Se eu não me engano, tem a animação da Liga da Justiça Sem Limites, aonde aparecem os dois Geadas. Eu não lembro qual episódio em si, mas eu sei que aparece, na verdade aparece vários vilões que têm o poder de congelar. Então assim, aparece a Killer Frost, o Cameron, né, como Geada, aparece um outro Geada, aparece o Capitão Frio, aparece o... eu esqueci o nome dele, do Batman, caramba,
Mr. Freeze. Então aparece vários personagens que têm a capacidade de controlar o gelo. E eles lutam ali contra alguns membros da Liga da Justiça. É um episódio bacana. Eu não lembro o certo qual episódio que é o número, mas se você já assistiu Liga da Justiça Sem Limites, você deve saber qual que é. Então comenta aqui embaixo e comenta aqui qual outro personagem que vocês gostariam de ver história. E bora aqui para o salve. Então vamos lá, ó. Um salve aí para o Área Comic Nerd, um salve para o Electron Game BR, um salve para o Fernando. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que deixaram seu like. E o Fernando, compreendo o fato de você às vezes não participar tanto lá no grupo, mas só de você estar dentro do grupo já é muito foda. Valeu mesmo pelo apoio e por estar acompanhando o canal aí desde quando a gente começou. Era isso que eu queria falar, porque eu interrompi o salve aqui. E mais um salve aí para a Clarinha. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!